Ela surgiu desmaiada na neve, com o corpo frágil e os lábios entreabertos pelo frio. Ele a levou para dentro, mas não sabia se queria salvá-la ou possuí-la. Os olhos dela, ao despertar, não pediam socorro, pediam calor. Naquela noite, não foi a lareira que derreteu o gelo entre eles. Se esta história te agradou, se inscreva no nosso canal e compartilhe com pessoas amadas. Lembre de nos contar de onde está assistindo. A neblina densa cobria os arredores da propriedade na Serra Catarinense, onde o inverno rigoroso transformava a paisagem em um manto branco e silencioso. Numa casa de arquitetura sofisticada, misturando pedras e madeira de araucária, vivia Gustavo Mendonça, um homem cuja fortuna só se comparava ao tamanho de sua solidão. Aos 38 anos, carregava no rosto uma barba por fazer, e olhos que pareciam ter visto demais para tão pouca idade. O chalé, construído no alto de um morro em São Joaquim, era seu refúgio dos últimos 5 anos, desde que o desastre havia levado embora sua esposa Elisa e seu pequeno filho Pedro. Uma complicação médica inesperada durante um procedimento de rotina os arrancou de sua vida sem aviso. Desde então, Gustavo decidiu que a solidão seria sua única companheira fiel. Naquela noite, a temperatura beirava os 0 graus, fato raro mesmo para os padrões da Serra Catarinense. O vento uivava enquanto ele acendia a lareira que aquecia a sala principal. O espaço era imenso, decorado com móveis caros e fotografias guardadas em gavetas. Olhar para elas ainda doía demais. A coleção de vinhos, antes motivo de orgulho e hobby, agora servia apenas para anestesiar noites de insônia. As paredes de madeira escura guardavam histórias que ele já não compartilhava com ninguém. O cheiro dos pinheiros que cercavam a propriedade infiltrava-se pelos cantos da casa, misturando-se ao aroma do café forte que Gustavo preparava religiosamente todas as manhãs, mesmo sem ter com quem dividir a bebida quente. De pé diante da janela panorâmica, observou os flocos de neve começarem a cair. O noticiário havia alertado sobre a possibilidade de uma nevasca intensa, algo que não ocorria há quase 2 anos na região. Para os turistas, a neve representava magia. Para os moradores locais, significava isolamento, dificuldades, um lembrete da fragilidade humana diante da natureza. Gustavo vestiu um casaco pesado e saiu para verificar o gerador de energia. As tempestades de inverno costumavam derrubar a eletricidade, e ele aprendera a se preparar. Enquanto caminhava pelo terreno coberto de geada, seus passos quebrando o silêncio da noite, observou algo incomum à beira da estrada de terra que levava à sua propriedade. Um vulto escuro contrastando com o branco da paisagem. Aproximou-se com cautela, o coração acelerado. Era uma pessoa. Uma jovem, vestida inadequadamente para o frio intenso, tremia quase inconsciente sobre a neve. Sua pele morena estava pálida pelo frio, os lábios roxos, e respirava com dificuldade. Sem pensar 2 vezes, Gustavo a carregou nos braços. Era leve como uma criança, e sua magreza indicava que provavelmente não comia direito há dias. "Aguente firme", sussurrou ele, mais para si mesmo do que para a desconhecida. Ao chegar à casa, colocou-a no sofá perto da lareira, envolvendo-a com mantas pesadas de lã de ovelha que comprara em uma de suas raras visitas ao centro da cidade. Correu para esquentar água e preparar um caldo que mantinha congelado para emergências. A jovem, que não devia ter mais de 20 anos, começou a ganhar um pouco de cor após algumas horas, ainda que permanecesse adormecida. Gustavo a observava, sentado na poltrona oposta, um copo de uísque nas mãos. O que fazer com ela? Há quanto tempo não conversava com alguém além do funcionário do mercado local? Pensou em levá-la ao hospital da cidade, mas a estrada estava praticamente intransitável, devido à nevasca que se intensificara. Teria que esperar até a manhã seguinte. Enquanto esperava, estudou os detalhes do rosto da jovem. Os traços delicados contrastavam com as mãos calejadas que denunciavam uma vida de trabalho duro. Uma cicatriz fina marcava sua sobrancelha esquerda. Seus cabelos negros, agora secos pelo calor da lareira, caíam em ondas desalinhadas pelo rosto. Quando ela finalmente abriu os olhos, Gustavo quase pulou da poltrona. Eram olhos amendoados de um castanho intenso, que contrastavam com a pele clara.
Onde estou? Perguntou com voz rouca, tentando se orientar no ambiente desconhecido. Em segurança, respondeu ele, mantendo distância. Encontrei você desacordada na estrada. Você poderia ter congelado até não sobreviver. Ela tentou se sentar, mas estava fraca demais. Uma tontura a fez recuar contra as almofadas do sofá. Devagar, aconselhou Gustavo, aproximando-se para ajustar as mantas ao redor dela. Você está desidratada e provavelmente com hipotermia leve. Meu nome é Raquel, disse após tomar um gole do caldo que ele ofereceu, suas mãos tremendo ao segurar a xícara. Gustavo Mendonça, respondeu ele automaticamente, surpreso consigo mesmo por manter habilidades sociais básicas após tanto tempo de isolamento. O que você estava fazendo naquele lugar, com esse tempo, vestida desse jeito? Perguntou Gustavo, tentando não soar acusatório, mas genuinamente curioso. Raquel hesitou antes de responder, seus olhos percorrendo rapidamente o ambiente luxuoso ao seu redor, avaliando sua situação. Depois de alguns segundos, pareceu decidir que a verdade era sua melhor opção. Eu estava fugindo. Meu pai... Ele partiu há 2 semanas. O dono da pensão onde morávamos me expulsou porque não tínhamos como pagar. Meu irmão Mateus desapareceu tentando arranjar dinheiro. Estou sozinha. Gustavo assentiu, um nó formando-se em sua garganta. A história era crua, sem floreios ou tentativas de despertar pena. Admirou a dignidade com que ela relatava sua desgraça. Pensei que poderia chegar à próxima cidade antes da tempestade, continuou ela, olhando para as próprias mãos. Mas o frio foi mais forte do que eu esperava. São Joaquim não é lugar para se caminhar sozinha no inverno, comentou ele, levantando-se para atiçar o fogo, especialmente não vestida assim. Raquel baixou os olhos para suas roupas inadequadas, jeans finos, uma blusa de algodão, um casaco leve que mais parecia destinado a uma tarde amena de outono. Não tinha muitas opções, murmurou. Gustavo sentiu uma pontada de vergonha pela observação insensível. Claro, me desculpe. Um silêncio desconfortável instalou-se entre eles, quebrado apenas pelo crepitar da lenha na lareira e o uivo crescente do vento lá fora. A tempestade estava piorando. Você pode ficar aqui esta noite, disse ele finalmente. Amanhã, quando a estrada estiver limpa, posso levá-la à cidade. Não tenho para onde ir na cidade, Raquel respondeu, olhando diretamente nos olhos dele, sem autocomiseração, apenas constatando um fato. Gustavo desviou o olhar, sentindo-se desconfortável. Havia algo no jeito direto dela que o desarmava. Após 5 anos de isolamento, não estava preparado para lidar com outra pessoa sob seu teto, muito menos uma mulher jovem e desamparada. Mas também não conseguia imaginar-se abandonando-a na cidade à própria sorte, especialmente durante o auge do inverno. Foi então que, surpreendendo a si mesmo, Gustavo fez uma proposta que mudaria ambas as vidas para sempre. Você pode ficar aqui, disse ele com uma voz que não reconheceu como sua. Tenho espaço sobrando, comida suficiente. Em troca, você cuidará da casa e de mim. Raquel franziu a testa, entendendo imediatamente o que ele propunha. Seus olhos, momentaneamente arregalados, logo retornaram à expressão contida que parecia ser sua marca registrada. Estou oferecendo um acordo. Gustavo continuou, sentindo-se miserável por suas próprias palavras, mas incapaz de voltar atrás. O isolamento dos últimos anos havia corroído algo dentro dele, algo que antes o impediria de fazer tal proposta. Você terá tudo o que precisar. Roupas, comida, proteção, em troca do meu corpo, ela completou, sem rodeios. Gustavo engoliu em seco e assentiu. Não era desejo o que o movia, mas uma solidão tão profunda que doía fisicamente. Uma necessidade de contato humano, mesmo que comprado através de um acordo sombrio. Não sou um homem violento, garantiu. Nunca vou machucá-la ou forçá-la a nada. Se preferir ir embora amanhã, entenderei. Providenciarei transporte, algum dinheiro para ajudá-la. Raquel olhou para a janela, onde o vento açoitava a neve contra o vidro. A escuridão lá fora parecia mais ameaçadora a cada minuto. Pensou na fome que sentira nos últimos dias, no frio que quase a matara. Pensou no irmão que desaparecera, na vida que perdera. O que tinha a perder agora? Por quanto tempo? Perguntou ela, surpreendendo-o com a pergunta prática.
Pelo tempo que funcionar para nós dois, respondeu ele, igualmente pragmático, sem compromissos além do combinado. Você é livre para partir quando quiser. Raquel ponderou por alguns minutos, seus olhos fixos nas chamas da lareira, como se ali pudesse encontrar a resposta para seu dilema. Finalmente levantou o olhar, encontrando os olhos verdes de Gustavo. Aceito, disse finalmente, sua voz mais firme do que esperava. Um acordo havia sido selado, não com um aperto de mãos ou um documento assinado, mas com duas palavras simples pronunciadas à luz trêmula de uma lareira, enquanto o vento lá fora uivava como um presságio. O que Raquel não contou, e não pretendia contar, era que nunca havia estado com um homem antes. Aos 22 anos, ainda era virgem, não por convicção religiosa ou falta de oportunidade, mas porque a vida dura que levara desde a adolescência não deixara espaço para relacionamentos ou romances. Crescera ajudando o pai a cuidar do irmão mais novo, trabalhando desde os 14 anos em pequenos serviços, lutando pela sobrevivência. A intimidade que Gustavo propunha era um território completamente desconhecido. Há um quarto de hóspedes no final do corredor, disse Gustavo levantando-se. Vou mostrar a você. Deve haver algumas roupas mais quentes no armário. Pertenciam a... Bem, não importa agora. Raquel seguiu-o pelo longo corredor de madeira, observando os detalhes da casa. Quadros caros nas paredes, tapetes importados, objetos de arte cuidadosamente dispostos em prateleiras. Um mundo completamente diferente do seu. O quarto era maior que todo o apartamento, onde vivera com o pai e o irmão. Uma cama king size dominava o ambiente, ladeada por criados mudos de madeira escura. Um closet amplo ocupava uma das paredes e uma porta entreaberta revelava um banheiro privativo. Pode tomar um banho quente, sugeriu Gustavo. Vai ajudar com o frio nos ossos. Toalhas estão no armário do banheiro. Deixarei algumas roupas sobre a cama. Ele se virou para sair, mas parou na porta. Trancarei a casa antes de dormir. Não por você, mas por segurança. A nevasca está piorando. Raquel assentiu, ainda assimilando a súbita mudança em sua situação. Horas atrás, estava quase morrendo de frio em uma estrada deserta. Agora estava em um quarto luxuoso, prestes a tomar um banho quente, com um teto garantido em troca de... Bem, isso seria enfrentado depois. Os dias seguintes estabeleceram uma rotina estranha. Gustavo mostrou a Raquel os cômodos da casa, deu-lhe roupas que comprara online, algumas ainda com etiqueta, ensinou-a a operar os equipamentos modernos da cozinha. Ele trabalhava remotamente, administrando investimentos através de videoconferências ocasionais. Nos primeiros dias, mal se falavam além do necessário. Raquel explorava a casa enquanto Gustavo trabalhava, descobrindo detalhes que revelavam fragmentos da vida anterior dele. Em uma gaveta trancada, que encontrou acidentalmente aberta, viu fotos de uma mulher bonita de cabelos loiros, segurando um bebê sorridente. Em outra, um álbum inteiro de uma vida que já não existia. Viagens, festas, momentos familiares. Fechou a gaveta rapidamente, sentindo-se invasora de memórias que não lhe pertenciam. À noite, Gustavo não procurou Raquel, deixando-a dormir sozinha no quarto de hóspedes. Ela se perguntava se ele havia esquecido do acordo ou se simplesmente estava dando-lhe tempo para se adaptar. Parte dela sentia alívio, outra parte estranha, ansiedade. Foi no quarto dia que Gustavo finalmente bateu à porta do quarto dela após o jantar. Trazia uma garrafa de vinho e 2 copos. "Posso entrar?" perguntou a voz tensa. Raquel assentiu, sentada na beira da cama, vestindo um pijama de flanela que encontrara no armário. Grande demais para ela, provavelmente pertencera à mulher das fotografias. "Não quero que isso seja uma obrigação para você", disse ele, sentando-se na beira da cama, mantendo distância. Se mudou de ideia, Raquel balançou a cabeça. Um acordo é um acordo. Gustavo serviu vinho para ambos. Suas mãos tremiam levemente. Percebendo seu nervosismo, Raquel se surpreendeu. Ele era um homem atraente, rico, certamente experiente. Por que estaria nervoso? "Não toco em uma mulher há 5 anos", confessou ele como se lesse seus pensamentos. "Desde que perdi minha família." Raquel tomou um gole do vinho, sentindo o calor se espalhar por seu corpo.
Algo na vulnerabilidade dele a comoveu. Este homem não era o monstro frio que parte dela temia após a proposta inicial. Era apenas alguém devastado pela perda, buscando conexão da única forma que conseguia conceber. Eu nunca estive com ninguém, revelou, as palavras escapando antes que pudesse contê-las. Gustavo arregalou os olhos, claramente chocado. Você é... virgem, ela completou. Sim. Ele colocou o copo de lado, passando as mãos pelo rosto em um gesto de frustração. Por que não me disse antes? Isso muda tudo. Muda? Perguntou Raquel. Como? Gustavo levantou-se andando pelo quarto. Seus passos ecoavam no piso de madeira enquanto lutava com pensamentos conflitantes. Você não pode... não deveria trocar algo assim por um teto. Sua primeira vez deveria ser com alguém que você ame, não um acordo com um estranho. Raquel também se levantou, surpreendendo-se com a própria coragem. Essa é minha escolha para fazer, não sua. E prefiro que seja com alguém que pelo menos foi honesto comigo desde o início. A honestidade brutal nas palavras dela o atingiu como um soco. Estava certo. Quem era ele para decidir o que ela devia ou não fazer com seu corpo? Ainda assim sentia-se estranho, quase predatório na posição em que se encontrava. Raquel, começou ele, escolhendo cuidadosamente as palavras. Não quero que se arrependa disso. Não quero ser mais uma pessoa que tirou algo de você. Você não está tirando, respondeu ela, aproximando-se lentamente. Estou dando. Há uma diferença. Eles se encararam por um longo momento, a tensão crescendo entre eles. Então Gustavo se aproximou lentamente, tocando o rosto dela com delicadeza, como se temesse quebrá-la. O beijo que trocaram foi hesitante, quase inocente. Não havia a urgência que Raquel esperava, nem a frieza clínica que temia. Gustavo a tratava como se fosse feita de cristal, cada toque pedindo permissão, cada avanço precedido por um olhar questionador. Quando finalmente se entregaram um ao outro, não foi o acordo frio que os moveu, mas algo indefinível que começava a nascer entre eles. Não era amor ainda, mas uma compreensão mútua de solidão e necessidade que transcendia o meramente físico. Depois, deitados lado a lado, observando as sombras dançarem no teto, nenhum dos dois falou sobre o acordo, sobre dinheiro ou obrigações. Havia um entendimento tácito de que algo havia mudado, embora nenhum deles estivesse pronto para nomear ou explorar essa mudança. Raquel adormeceu primeiro, exausta pelas emoções do dia. Gustavo permaneceu acordado, observando o rosto sereno dela na penumbra. Pela primeira vez em 5 anos, dormiu a noite inteira sem pesadelos. As semanas passaram e o rigoroso inverno da Serra Catarinense seguia seu curso. Dentro da casa de madeira e pedra, porém, algo começava a derreter além da neve nos beirais. Raquel aprendia rápido. Em poucos dias, já dominava os segredos da cozinha moderna de Gustavo, preparando pratos que ele não experimentava desde que perdera a família. Uma manhã, Gustavo desceu as escadas seguindo o aroma de café recém-preparado e pães caseiros assando no forno. Encontrou Raquel na cozinha, já vestida e ativa desde cedo, cantarolando baixinho uma canção que ele não reconhecia. O sol de inverno entrava pelas janelas, iluminando seu perfil enquanto ela organizava a mesa para o café da manhã. Onde aprendeu a cozinhar assim? Perguntou ele uma noite, saboreando um risoto de cogumelos que ela havia preparado, o paladar despertando sensações que havia esquecido. Raquel sorriu, um gesto que se tornava cada vez mais frequente. Trabalhei em uma pensão em Lages por quase 2 anos. A Dona Zulmira me ensinou muitas receitas. Dizia que eu tinha mão boa para a cozinha. Gustavo assentiu, observando-a com crescente curiosidade. A cada dia, descobria algo novo sobre Raquel, pequenos detalhes que compunham o quebra-cabeça de sua existência. Nascida no interior de Santa Catarina, perdera a mãe ainda criança. O pai, um trabalhador rural, criara os 2 filhos sozinho, mudando-se constantemente em busca de trabalho. Mateus, o irmão mais novo, era sua única família verdadeira. A menção do irmão desaparecido sempre trazia uma sombra aos olhos dela. Como era sua relação com seu pai? Perguntou ele numa noite enquanto compartilhavam uma garrafa de vinho diante da lareira. Raquel girou o líquido em seu copo contemplativa. Complexa. Ele era um bom homem, trabalhador, honesto,
Mas depois que mamãe partiu, algo quebrou dentro dele. Bebia demais às vezes. Outras vezes, ficava dias sem falar. Ela fez uma pausa, mas nunca deixou de se esforçar para nos dar o melhor que podia. E seu irmão? Mateus, certo? Um sorriso suave iluminou o rosto dela. Mateus é 2 anos mais novo. Sempre foi o sonhador da família. Enquanto eu era prática, preocupada com o próximo aluguel, a próxima refeição, ele estava planejando aventuras, imaginando futuros grandiosos. Sua expressão sombreou. Foi essa natureza sonhadora que o levou a desaparecer, acredito. Alguém deve ter oferecido dinheiro rápido, uma oportunidade que parecia boa demais. Vou procurar informações sobre seu irmão, ofereceu Gustavo uma manhã enquanto tomavam café. Tenho alguns contatos que podem ajudar. Os olhos de Raquel brilharam de esperança pela primeira vez. Você faria isso por mim? Claro, respondeu ele, evitando analisar por que o sorriso dela de repente importava tanto. Farei algumas ligações hoje mesmo. Naquela mesma tarde, Gustavo passou horas ao telefone, falando com antigos colegas, autoridades locais, contatos em diferentes cidades de Santa Catarina. Raquel o observava de longe, notando a determinação em seus esforços, a maneira como mobilizava recursos e pessoas sem hesitar. Era um vislumbre do homem que ele havia sido antes da tragédia, influente, decidido, capaz de mover montanhas quando se propunha a algo. Com o passar dos dias, a estranheza inicial foi dando lugar a uma rotina que surpreendentemente confortava a ambos. Nas manhãs, enquanto Gustavo trabalhava em seu escritório, Raquel cuidava da casa, descobrindo aos poucos os segredos e histórias escondidos em cada cômodo. Encontrou fotos antigas em gavetas, conheceu o passado de Gustavo através dos livros em suas estantes, das marcas na parede onde quadros haviam sido removidos. Um dia, enquanto limpava uma estante na biblioteca, encontrou um álbum de fotografias cuidadosamente preservado. Hesitou antes de abri-lo, respeitando a privacidade de Gustavo, mas a curiosidade venceu. As primeiras páginas mostravam um Gustavo mais jovem, sorridente, ao lado de uma mulher loira de olhos claros. Elisa, presumiu Raquel. Havia fotos do casamento deles, de viagens internacionais, momentos descontraídos em praias e montanhas. Então, vieram as fotos do filho, Pedro, desde recém-nascido até aproximadamente 3 anos, a idade que teria quando o desastre ocorreu. O que mais impressionou Raquel não foram as imagens em si, mas a felicidade genuína que emanava delas. O Gustavo daquelas fotos era praticamente irreconhecível. Olhos brilhantes, sorriso fácil, postura relaxada. A transformação causada pela perda era evidente e dolorosa de testemunhar, mesmo através de fotografias. Estava tão absorta nas imagens que não percebeu Gustavo parado na porta, observando-a. Quando finalmente notou sua presença, fechou o álbum apressadamente. Desculpe, murmurou envergonhada. Não devia estar mexendo nas suas coisas. Esperava uma repreensão, talvez até raiva, mas Gustavo apenas se aproximou lentamente e sentou-se ao lado dela no sofá da biblioteca. Pegou o álbum e o abriu novamente. Elisa odiava posar para fotos, comentou apontando para uma imagem onde a esposa sorria relutante para a câmera. Sempre dizia que não saía bem, mas eu achava que ela ficava ainda mais bonita quando estava desconfortável. Raquel observou a forma como os dedos dele acariciavam a fotografia, um gesto tão cheio de ternura que quase doía testemunhar. Pedro, por outro lado, era um verdadeiro modelo, continuou Gustavo, virando a página para mostrar o menino fazendo poses exageradas. Adorava ser fotografado. Olha o passarinho, papai, era uma de suas frases favoritas. Era a primeira vez que Gustavo falava abertamente sobre sua família perdida. Raquel permaneceu em silêncio, respeitando o momento, permitindo que ele compartilhasse apenas o que desejava. Eles te fariam perguntas, disse ele repentinamente. Como assim? Elisa perguntaria por que estou mantendo você aqui sob um acordo, explicou ele fazendo aspas com os dedos. Ela diria que isso não se faz, que não foi assim que me criaram. Raquel engoliu em seco, insegura sobre como responder. E Pedro, continuou Gustavo,
Ele simplesmente adoraria ter alguém novo para conversar. Ficava entediado só comigo e a mãe dele. Um silêncio pesado caiu sobre eles. Finalmente, Gustavo fechou o álbum e o devolveu à estante. Não se desculpe por olhar, disse ele antes de sair. Esta casa precisa de alguém que olhe, que veja. Passei tempo demais evitando ver. À tarde, quando a neve permitia, caminhavam juntos pela propriedade. Gustavo mostrou a Raquel como identificar trilhas seguras, como se orientar na mata de araucárias, como prever mudanças climáticas observando o céu. Ela absorvia cada informação como terra seca, absorve água. Você sente falta da cidade? Perguntou ela uma tarde, enquanto observavam o sol se pôr atrás das montanhas. Gustavo refletiu por um momento, esfregando as mãos para aquecê-las no ar gelado. Não da cidade em si, talvez de algumas pessoas, mas aprendi a viver sem elas. Como seus pais? Meus pais vivem em Florianópolis. Nos falamos por telefone algumas vezes por ano em aniversários e datas festivas. Eles não entendem por que escolhi me isolar aqui. E você? Entende? A pergunta pegou Gustavo desprevenido. Ninguém havia questionado suas escolhas nos últimos anos. Todos, os poucos que ainda mantinham contato, simplesmente aceitavam seu isolamento como consequência natural de sua perda. Achei que entendia, respondeu com honestidade. Agora não tenho tanta certeza. O rosto de Raquel iluminou-se com um sorriso discreto, como se aquela pequena confissão representasse uma vitória importante. À noite, quando os corpos se encontravam, algo estava mudando também. O que começara como um acordo mecânico, uma troca de serviços, transformava-se gradualmente. Gustavo, que inicialmente se aproximava de Raquel com uma espécie de reverência distante, agora a buscava com uma urgência que surpreendia a ambos. Raquel, por sua vez, superado o desconforto inicial, descobria no próprio corpo sensações que nunca imaginara possíveis. Numa madrugada particularmente fria, aninhados sob os cobertores após fazerem amor, Gustavo rompeu um silêncio que, sem perceberem, havia se tornado confortável entre eles. Por que nunca esteve com ninguém antes de mim? Perguntou, acariciando os cabelos dela. Raquel demorou para responder, como se a pergunta exigisse uma viagem ao passado. Nunca tive tempo para relacionamentos, explicou finalmente. Quando outras garotas da minha idade estavam namorando, eu estava trabalhando em 2 empregos para ajudar meu pai com as contas. Depois que meu pai adoeceu, toda a minha energia foi para cuidar dele e de Mateus. Nenhum rapaz chamou sua atenção. Ela sorriu contra o peito dele. Alguns, mas nunca passou disso. Acho que sempre tive medo. Medo de quê? De confiar, de depender de alguém, de me entregar e depois ser abandonada. Gustavo sentiu um aperto no peito. Aquela mulher jovem carregava cicatrizes tão profundas quanto as dele, embora de natureza diferente. E agora? Perguntou, sua voz quase um sussurro. Tem medo de mim? Raquel levantou o rosto, encarando-o na penumbra do quarto. Não sei o que sinto por você, Gustavo, mas medo não é. Aquelas palavras simples tocaram Gustavo mais profundamente do que esperava. Pela primeira vez em anos, permitiu-se considerar a possibilidade de que a vida pudesse oferecer-lhe mais do que apenas sobrevivência solitária. No dia seguinte, Gustavo surpreendeu Raquel com uma visita à vila mais próxima. Apesar da neve que ainda cobria parte da estrada, seu jipe adaptado conseguiu fazer o trajeto com segurança. Era a primeira vez que Raquel saía da propriedade desde sua chegada, quase um mês atrás. São Joaquim estava em plena temporada de inverno, com turistas de todo o Brasil que vinham em busca do frio intenso e da possibilidade rara de ver neve em território nacional. Caminharam pelo centro histórico, Raquel maravilhada com as lojas de artesanato, cafés aconchegantes e a decoração típica serrana. Nunca vi um lugar assim, confessou ela, enquanto observavam artesãos locais trabalharem com madeira de araucária. Quando eu era pequena, papai prometeu me levar a São Joaquim para ver a neve, mas nunca conseguimos. E o que acha? Perguntou Gustavo, observando o deslumbramento infantil no rosto dela. É mais bonito do que imaginei. Mais frio também, acrescentou com um sorriso, ajustando o cachecol em torno do pescoço. Em uma pequena boutique, Gustavo insistiu que ela escolhesse roupas novas.
Você não pode passar o inverno todo com minhas camisetas e os poucos itens que comprei online. Não precisa gastar dinheiro comigo, protestou Raquel. Já está me dando abrigo, comida. Não é gasto, interrompeu ele. É investimento no seu conforto. E por extensão no meu também. Não quero que fique doente por falta de roupas adequadas. Relutante no início, Raquel acabou cedendo. Escolheu peças simples, práticas, evitando as mais caras, mesmo com a insistência dele. No entanto, houve um vestido azul petróleo que chamou sua atenção. Longo, de tecido pesado, perfeito para o clima da serra, mas elegante demais para sua vida cotidiana. Experimente este, disse Gustavo, notando seu interesse. É muito chique para mim, protestou ela. Onde eu usaria algo assim? Comigo, respondeu ele simplesmente. A simplicidade da resposta a desarmou completamente. Raquel corou, mas aceitou experimentar. Quando saiu do provador, o olhar de Gustavo a envolveu como um abraço. O azul do vestido realçava o tom dourado de sua pele. A cintura marcada destacava as curvas que começavam a se preencher após semanas de alimentação adequada. Lindo, murmurou ele. E Raquel soube que não se referia apenas ao vestido. No retorno para casa, passaram pela praça central da cidade, onde um pequeno festival acontecia. Músicos locais tocavam em um coreto enfeitado com luzes, casais dançavam apesar do frio, crianças corriam brincando de pegar. Você dança? Perguntou Gustavo, surpreendendo-a. Nunca aprendi formalmente, confessou Raquel. E você? Costumava dançar muito, respondeu ele, um traço de nostalgia em sua voz. Com Elisa, minha esposa, ela adorava dançar. Era a primeira vez que Gustavo mencionava a esposa pelo nome em uma conversa casual. Raquel sentiu um ciúme irracional da mulher que nunca conhecera, seguido imediatamente por culpa. Quem era ela para sentir ciúmes? Seu relacionamento com Gustavo era apenas um acordo, um contrato verbal nascido da necessidade mútua. Não dançaram naquela noite. O momento passou, a menção de Elisa criando um silêncio que os acompanhou na viagem de volta. No caminho de volta ao chalé, a neblina começou a baixar sobre as estradas, envolvendo a paisagem em um manto fantasmagórico. Gustavo dirigia com cautela, os olhos atentos às curvas traiçoeiras da serra. Obrigada pelo dia, disse Raquel suavemente. Foi o melhor que tive em anos. Gustavo olhou brevemente para ela antes de voltar a atenção para a estrada. Não precisa agradecer, eu também me diverti. A admissão, simples como era, carregava o peso de anos de isolamento autoimposto. Raquel compreendeu o esforço que representava para ele simplesmente dizer que havia aproveitado um dia na cidade. Dias depois, Gustavo recebeu uma visita inesperada. Cláudio Souza, um caçador local que ocasionalmente servia como guia para turistas, apareceu com o pretexto de vender carne de caça. Era um homem corpulento, de barba espessa e sorriso fácil, mas com olhos que nunca pareciam sorrir junto. Então os rumores são verdadeiros, comentou Cláudio, após ser apresentado a Raquel. O eremita da montanha realmente encontrou companhia. Gustavo tensionou visivelmente, os músculos do maxilar contraindo-se sob a pele. O que as pessoas estão falando? Cláudio deu de ombros, seu olhar percorrendo Raquel de cima a baixo sem disfarçar. Você sabe como é o interior. As notícias correm rápido, especialmente as interessantes. O desconforto foi imediato. Raquel, que usava apenas um suéter largo e calças de moletom, sentiu-se subitamente exposta, sob o olhar predatório do visitante. Notei seu carro na cidade ontem, continuou Cláudio, aceitando a xícara de café que Gustavo ofereceu relutantemente. Fazia anos que você não aparecia por lá com tanta alegria. A insinuação na voz dele era inconfundível. Raquel, desconfortável sob o escrutínio do caçador, desculpou-se e retirou-se para a cozinha, mas podia ouvir fragmentos da conversa. Cláudio falava alto, ria mais alto ainda como se quisesse ter certeza de que ela ouviria. Onde encontrou essa belezinha, Gustavo? Perguntou o caçador. Não me diga que estava perdida na neve como um passarinho abandonado? O tom debochado fez Raquel apertar o cabo da faca com que cortava legumes. Isso não é da sua conta, Cláudio, respondeu Gustavo, a voz tensa. Veio vender carne ou fofocar? Mais risadas. Os dois, amigo, os dois.
Nesta região precisamos nos divertir como pudermos no inverno, não é mesmo? E falando em diversão, o restante da frase foi dita em tom mais baixo, mas o suficiente para Raquel entender a insinuação vulgar. Sentiu o estômago revirar. Já chega, ouviu Gustavo dizer firmemente. Acho que é hora de você ir. Calma, homem, só estava brincando. A voz de Cláudio agora soava falsamente arrependida. Aqui está a carne que prometi. Preparei especialmente para você, como agradecimento por aquela vez que me emprestou suas ferramentas. Quando Cláudio finalmente foi embora, Gustavo encontrou Raquel na cozinha, o rosto pálido de raiva contida. Sinto muito por isso, disse ele. Cláudio sempre foi inconveniente, mas hoje se superou. Ele vai voltar? Provavelmente. É o único caçador da região que vende legalmente. Raquel assentiu, tentando disfarçar a apreensão. Havia algo no olhar de Cláudio que a perturbava profundamente, algo que reconhecia de experiências anteriores, com homens que a viam como objeto. Naquela noite, pela primeira vez, foi Raquel quem buscou Gustavo. Não por obrigação, não pelo acordo, mas pela necessidade urgente de sentir-se protegida, de afirmar uma conexão que percebeu com surpresa estava se tornando cada vez mais real. Enquanto seus corpos se entrelaçavam com uma intensidade nova, Raquel finalmente admitiu para si mesma o que vinha tentando negar. Estava se apaixonando pelo homem com quem fizera um acordo frio no meio do inverno. E isso a aterrorizava mais que o frio e a fome que quase a mataram naquela estrada. Se estiver gostando, comente qual a sua opinião sobre o romance do nosso casal. A presença de Cláudio trouxe uma sombra à rotina que Gustavo e Raquel haviam construído. Nas semanas seguintes, o caçador apareceu mais vezes do que o necessário, sempre com uma desculpa diferente. Trazer carne fresca, verificar cercas, alertar sobre animais selvagens avistados na região. Cada visita era mais longa que a anterior, e seus olhares para Raquel mais indiscretos. Em uma dessas visitas, Cláudio trouxe um jornal local e apontou para uma notícia sobre o aumento da criminalidade nas cidades vizinhas. Os tempos estão difíceis, comentou com falsa preocupação. Uma moça bonita sozinha nesta casa, quando você viaja a trabalho, Gustavo, não é seguro. Não estou sozinha, respondeu Raquel firmemente. Há um sistema de segurança completo instalado. Era uma mentira, mas Cláudio não precisava saber disso. Gustavo a olhou com surpresa, mas não a contradisse. Sistema de segurança? O caçador riu. Até o melhor sistema do mundo não substitui a presença de um homem forte para proteger uma mulher. Ele flexionou os músculos discretamente. Sempre que precisar, é só me chamar. Moro a menos de 10 minutos daqui. Depois que Cláudio partiu, Gustavo se voltou para Raquel. De onde veio essa história de sistema de segurança? Pareceu uma boa ideia no momento, respondeu ela, encolhendo os ombros. A maneira como ele falava sobre eu ficar sozinha, como se estivesse planejando algo. Gustavo franziu o senho, considerando a possibilidade. Talvez não seja má ideia instalar câmeras de verdade. Posso providenciar isso na próxima semana. Ele está me vigiando, comentou ela uma tarde, observando pela janela enquanto Cláudio finalmente partia, após uma visita de quase 2 horas. Fica inventando motivos para voltar. Gustavo apertou os punhos, um gesto que Raquel notou tornar-se frequente sempre que o nome de Cláudio surgia. Vou dizer a ele que não é mais bem-vindo. Não. Raquel tocou o braço dele, sentindo os músculos tensos sob o tecido da camisa. Isso só vai piorar a situação. Pessoas como ele ficam mais perigosas quando contrariadas. Como sabe disso? Perguntou Gustavo, franzindo o senho. Raquel desviou o olhar, fixando-se nas montanhas distantes visíveis pela janela. Experiência própria. Gustavo não insistiu no assunto naquele momento, mas a preocupação cresceu em seu peito. Que experiências teriam ensinado a Raquel a temer homens como Cláudio? O que mais ela ainda não havia compartilhado sobre seu passado? Naquela noite, Gustavo acordou com Raquel tremendo ao seu lado. Ela estava tendo um pesadelo, murmurando palavras desconexas, o rosto contorcido em uma expressão de terror. Raquel, chamou ele, sacudindo-a delicadamente. Acorde, você está sonhando. Ela despertou sobressaltada, os olhos arregalados, desorientada por alguns segundos até reconhecer o rosto de Gustavo. Instintivamente,
Recuou contra a cabeceira da cama como se esperasse um golpe. Está tudo bem, garantiu ele, mantendo distância, permitindo que ela se reorientasse. Foi apenas um sonho. Raquel respirou fundo várias vezes, o coração ainda acelerado. Desculpe, murmurou finalmente. Não precisa se desculpar. O que foi? O que estava sonhando? Com o Juca, respondeu ela, a voz ainda trêmula. O dono da pensão onde morei com meu pai e Mateus. O mesmo que expulsou você quando seu pai partiu? Raquel assentiu, sentando-se na cama e abraçando os joelhos, como uma criança assustada. Ele não era um homem bom. Sempre me olhava de um jeito que me deixava desconfortável. Fazia propostas quando meu pai não estava por perto. Gustavo sentiu um nó no estômago, uma raiva crescente direcionada a um homem que nunca conhecera. Ele te machucou? Não fisicamente, mas suas palavras, o jeito como me encurralava em cantos da pensão. Ela respirou fundo, como se reunisse coragem para continuar. Uma vez entrou no meu quarto enquanto eu dormia. Disse que estava apenas verificando se eu estava bem. Tinha álcool no hálito. Depois disso, comecei a trancar a porta com uma cadeira. E seu pai? Ele sabia? Contei uma vez. Ele confrontou o Juca, que negou tudo. Disse que eu estava inventando histórias para chamar atenção. Papai acreditou em mim, mas estávamos devendo 3 meses de aluguel. Não podíamos simplesmente sair. Quando meu pai partiu, ele disse que eu poderia continuar morando lá se aceitasse suas condições, continuou ela, a voz quase sumindo. Fui ao quarto, fingi que estava arrumando minhas coisas, e quando ele se distraiu, fugi pela janela dos fundos. E você fugiu? Sim. Peguei o pouco que tínhamos e saí sem rumo. Mateus havia desaparecido semanas antes. Eu estava completamente sozinha. Ela olhou para Gustavo, seus olhos brilhando na escuridão. Até que você me encontrou. Gustavo puxou-a para si, abraçando-a com força. Um sentimento protetor que não experimentava há anos cresceu em seu peito. A ideia de que alguém pudesse machucar Raquel despertou nele uma fúria quase primitiva. Cláudio me lembra ele, sussurrou Raquel contra seu peito. Tem o mesmo olhar. Ele nunca vai tocar em você, prometeu Gustavo. Nem ele, nem ninguém que você não queira. Nos dias seguintes, Gustavo começou a ensinar Raquel a se defender. Mostrou-lhe técnicas básicas de defesa pessoal que aprendera anos atrás, insistindo que ela praticasse diariamente. No amplo espaço da sala, com os móveis afastados, treinavam movimentos de esquiva, formas de se libertar de agarrões, pontos vulneráveis do corpo humano. Se alguém te segurar pelo pulso, explicou ele, demonstrando o movimento, gire na direção do polegar dele. É o ponto mais fraco da pegada. Raquel praticava cada técnica com determinação, sua confiança crescendo a cada sessão. Havia algo libertador em saber que seu corpo, antes visto por outros como objeto de desejo, poderia ser uma arma de proteção. Uma tarde, após uma dessas sessões, enquanto descansavam no tapete da sala, Raquel tocou no rosto suado de Gustavo. Obrigada por isso. Nunca ninguém se preocupou em me ensinar a me defender antes. Devia ser o básico, respondeu ele segurando a mão dela contra seu rosto. Toda mulher deveria saber se proteger. Meu pai tentou, explicou ela. Mas ele mesmo não sabia muito sobre isso. E sempre acreditou que estaria por perto para me proteger. Ele teria orgulho de você agora, disse Gustavo. Da sua força, da sua resiliência. Raquel sorriu, lágrimas não derramadas brilhando em seus olhos. Espero que sim. Além das técnicas de defesa pessoal, Gustavo também ensinou-a a usar o rifle antigo que pertencera a seu avô, levando-a para sessões de tiro em uma clareira afastada da casa. Nunca pensei que seguraria uma arma, confessou Raquel enquanto examinava o rifle, sentindo seu peso, familiarizando-se com seus mecanismos. É apenas uma ferramenta, explicou Gustavo, como qualquer outra. Pode ser usada para proteger ou para ferir, dependendo das intenções de quem a segura. Ele montou alvos improvisados, latas vazias, garrafas, e posicionou-se atrás dela para a primeira tentativa. Segure firme contra o ombro, instruiu ele, posicionando-se atrás dela, ajustando sua postura. Respire fundo, mire, e só então aperte o gatilho. Raquel obedeceu, o corpo tenso pela proximidade de Gustavo e pela responsabilidade da arma em suas mãos.
O tiro acertou longe do alvo improvisado, assustando pássaros que voaram das árvores próximas. Não tive a melhor mira, comentou ela, frustrada. Vai melhorar com a prática, garantiu ele. O importante é você se sentir segura. As sessões de tiro tornaram-se parte da rotina deles. A cada dia, Raquel melhorava sua pontaria, ganhando confiança. Havia algo íntimo naqueles momentos. Gustavo posicionado atrás dela, seu corpo guiando o dela, sua voz baixa em seu ouvido dando instruções. A tensão sexual entre eles crescia, diferente da que experimentavam no quarto. Era uma tensão carregada de poder, de controle. Numa dessas sessões, após Raquel finalmente acertar o alvo em cheio, Gustavo a virou para si e a beijou com uma intensidade que os surpreendeu. Fizeram amor ali mesmo, sobre o tapete de folhas secas, o rifle cuidadosamente colocado de lado, o sol de inverno filtrando-se entre as araucárias. Foi a primeira vez que se entregaram um ao outro fora das paredes da casa. Como se algo selvagem dentro deles precisasse da vastidão da natureza para se expressar plenamente. Deitados lado a lado depois, observando as nuvens entre os galhos das árvores, um silêncio confortável os envolvia. Raquel traçava padrões invisíveis no peito de Gustavo, pensativa. Não sei mais se consigo chamar isso de acordo, confessou Gustavo depois, enquanto vestiam-se, o ar frio começando a morder-lhes a pele. Raquel olhou para ele, hesitante. Como chamaria, então? Gustavo não respondeu imediatamente. Como explicar que em poucas semanas aquela jovem havia despertado nele sentimentos que acreditava estarem para sempre enterrados junto com sua família? Como dizer que sua presença estava curando feridas que julgava incuráveis? Estou confuso, admitiu finalmente. Quando a trouxe para minha casa, não esperava... Isso? Isso? Perguntou Raquel, precisando ouvir as palavras. Sentir algo por você. A confissão pairou entre eles como a névoa que começava a subir do solo. Raquel queria perguntar que tipo de sentimento era aquele. Queria saber se tinha o direito de esperar mais do que o acordo inicial. Mas algo a deteve. Talvez o medo de pressionar demais e perder o pouco que havia conquistado. Voltaram para casa em silêncio, ambos processando o que havia mudado entre eles. Dias depois, durante o jantar, Gustavo mencionou que precisaria viajar a negócios. Tenho que ir até Florianópolis para resolver assuntos financeiros que não podem ser tratados remotamente, explicou ele, observando a reação de Raquel com atenção. Serão apenas 2 dias. Raquel assentiu, mantendo a expressão neutra, apesar da ansiedade que começava a crescer em seu peito. Quando? Na próxima semana, quarta e quinta-feira. Ele fez uma pausa. Você ficará bem sozinha? Claro, respondeu ela com mais confiança do que sentia. Já sei me virar por aqui. Era a primeira vez que se separariam desde que Raquel chegara. Embora 2 dias não fossem muito tempo, a ideia de ficar sozinha na casa não a agradava, especialmente sabendo que Cláudio poderia aparecer. Na manhã da partida, Gustavo deixou instruções detalhadas sobre o funcionamento da casa, números de telefone de emergência e até um itinerário preciso de sua viagem. Tranquei todas as armas no escritório, continuou ele, entregando-lhe uma pequena chave prateada. A chave está aqui. Use apenas se for absolutamente necessário. Acha que será? Perguntou ela, alarmada com a seriedade dele. Gustavo sorriu, tentando tranquilizá-la. Não, é apenas precaução. Avisei no mercado da vila que estarei fora, para que entreguem mantimentos suficientes para você. Não haverá necessidade de Cláudio ou qualquer outra pessoa vir até aqui. Antes de partir, ele a beijou longamente como se quisesse imprimir nela sua presença para os dias de separação. Volto logo, prometeu. O primeiro dia sem Gustavo foi tranquilo. Raquel ocupou-se com tarefas domésticas, leu um dos muitos livros da biblioteca, experimentou uma receita nova. Falou brevemente com Gustavo por telefone à noite, assegurando-lhe que tudo estava bem. No segundo dia, porém, Cláudio apareceu. Raquel o viu aproximar-se pela estrada de terra e imediatamente sentiu o coração acelerar. Pensou em não atender, fingir que não estava em casa, mas sabia que ele a havia visto pela janela. Bom dia, linda, saudou Cláudio quando ela abriu a porta, mantendo-se estrategicamente no limiar. Vim trazer umas trutas frescas que pesquei hoje cedo. Sei que seu patrão está viajando
e pensei que você poderia querer algo diferente para o jantar. O uso deliberado da palavra patrão não passou despercebido por Raquel. Cláudio claramente queria estabelecer que sabia exatamente qual era a sua posição naquela casa, ou qual imaginava que fosse. Obrigada, mas estou bem abastecida, respondeu ela, mantendo a voz firme. Gustavo providenciou tudo antes de viajar. Cláudio sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos. Tenho certeza que sim. Ele parece ser um homem generoso. A pausa deliberada carregava insinuações. Mas não acho que ele se importaria se eu entrasse para um café rápido. Está frio aqui fora. Sinto muito, mas tenho muito trabalho a fazer, desculpou-se Raquel, começando a fechar a porta. Talvez outro dia. Cláudio impediu que a porta se fechasse, colocando o pé na soleira. Vamos, Raquel, não seja tão formal. Somos praticamente vizinhos, e Gustavo não está aqui para saber, não é mesmo? O tom ameaçador fez Raquel recuar involuntariamente. Cláudio aproveitou para empurrar a porta e entrar na casa. Belo lugar, comentou ele, olhando ao redor. Muito melhor que minha cabana, com certeza. Entendo por que você faria qualquer coisa para ficar aqui. Raquel sentiu o sangue gelar nas veias. Não sei do que está falando. Cláudio riu, aproximando-se dela com passos lentos. Não se faça de ingênua, querida. Todo mundo na vila sabe por que você está aqui. Uma jovem bonita vivendo com um homem rico e solitário é bastante óbvio. Acho que você deve ir embora agora, disse Raquel, recuando até sentir a parede atrás de si. Pensou na chave do escritório no bolso de seu jeans, no rifle trancado lá dentro. Ou o quê? Desafiou Cláudio, aproximando-se mais. Vai chamar seu protetor? Ele está a centenas de quilômetros daqui. Ele estendeu a mão tocando o rosto dela. Sabe, sempre me perguntei o que Gustavo viu em você que vale tanto. Talvez eu deva descobrir por mim mesmo. Num movimento rápido, Raquel desviou-se, correndo para a cozinha. Cláudio a seguiu, rindo como se aquilo fosse um jogo divertido. Ela agarrou uma faca de cozinha, apontando-a para ele. Saia da minha casa, exigiu a voz tremendo. Cláudio parou, surpreso com a reação, mas logo recuperou a compostura. Sua casa? Interessante escolha de palavras. Não sabia que Gustavo já tinha passado a escritura para você. Não me importa o que você pensa, rebateu Raquel, mantendo a faca erguida. Se não sair agora, vou gritar até que alguém na estrada me ouça. Não há ninguém na estrada, docinho. E mesmo que houvesse... Ele deu de ombros. Quem acreditaria em você contra mim? Sou nascido e criado aqui. Você é apenas a companhia temporária de Gustavo. Raquel sentiu a raiva substituir o medo. Este homem a via da mesma forma que Juca, o dono da pensão, como um objeto, uma coisa sem valor próprio além do que homens como ele queriam tomar dela. Última chance, avisou ela, a mão firme na faca. Saia. Algo no olhar dela deve ter convencido Cláudio de que ela falava sério. Ele recuou, levantando as mãos em um gesto de falsa rendição. Tudo bem, estou indo, mas vamos nos ver de novo, tenho certeza. Quando ele finalmente saiu, Raquel correu para trancar a porta e todas as janelas da casa. Depois, sentou-se no chão da cozinha e chorou. De medo, de raiva, de frustração. Naquela noite, não conseguiu dormir. Cada ruído do vento nas árvores, cada estalo da madeira da casa a faziam sobressaltar-se, imaginando que Cláudio havia retornado. Colocou uma cadeira contra a porta do quarto e manteve a faca de cozinha ao lado da cama. Quando Gustavo retornou na tarde seguinte, encontrou uma Raquel pálida, com olheiras profundas e um olhar assustado. — O que aconteceu? Perguntou imediatamente, largando as malas no chão. Raquel hesitou apenas por um momento antes de contar tudo. À medida que relatava a visita de Cláudio, viu o rosto de Gustavo transformar-se. A gentileza habitual deu lugar a uma fúria contida que ela nunca havia presenciado. — Ele tocou em você? Perguntou Gustavo, a voz perigosamente baixa. — Apenas meu rosto, respondeu ela. Consegui escapar antes que... Não precisou terminar a frase. Gustavo a puxou para um abraço apertado, como se quisesse protegê-la retroativamente. Isso não vai ficar assim, prometeu ele. Ninguém ameaça o que é meu. As palavras ditas com tanta intensidade fizeram Raquel afastar-se para olhá-lo nos olhos. É isso que sou para você? Algo que lhe pertence?
Gustavo pareceu perceber seu erro. Não foi isso que quis dizer. Você não é uma propriedade, Raquel, você é... Ele hesitou, as emoções conflitantes estampadas em seu rosto. Você é importante para mim, mais do que imaginei que alguém poderia ser novamente. Aquela noite, Gustavo fez amor com Raquel de forma diferente. Havia uma urgência em seus gestos, uma necessidade quase desesperada de afirmar uma conexão que ia além do físico. Depois, enquanto ela dormia em seus braços, ele tomou uma decisão que mudaria o curso de suas vidas. Na manhã seguinte, sem avisar Raquel, Gustavo dirigiu até a vila em busca de Cláudio. Gustavo encontrou Cláudio na taverna local, bebendo cerveja apesar do horário matinal. O estabelecimento estava quase vazio àquela hora, apenas alguns trabalhadores rurais tomando café antes de seguir para o campo. Sem cerimônias, Gustavo atravessou o espaço e sentou-se à frente do caçador, encarando-o com um olhar que fez o outro homem engasgar-se com a bebida. "Bom dia, Gustavo", cumprimentou Cláudio, tentando disfarçar o desconforto. Voltou cedo da capital. O sorriso falso não amenizou a tensão que emanava de Gustavo. Seus olhos, normalmente gentis, estavam duros como pedras verdes, fixos no homem à sua frente. "Você entrou na minha casa enquanto eu estava fora", disse Gustavo sem rodeios, a voz controlada, mas carregada de ameaça. Ameaçou Raquel. Cláudio deu um sorriso amarelo, girando a garrafa de cerveja entre os dedos. Houve um mal-entendido. Fui levar peixe fresco, e ela interpretou mal minhas intenções. "Não minta para mim." Gustavo inclinou-se sobre a mesa, o rosto a centímetros do caçador. "Sei exatamente o que você fez, o que disse, onde tocou." O sorriso desapareceu do rosto de Cláudio, substituído por uma expressão cautelosa. "Olha, não precisa fazer tempestade em copo d'água. Só estava sendo amigável, e convenhamos, todos sabemos qual é a situação entre você e aquela garota. Não é como se ela fosse sua esposa ou algo assim." A menção velada a Elisa fez o sangue de Gustavo ferver, mas ele manteve a compostura. Anos de negociações empresariais haviam lhe ensinado a controlar suas emoções, mesmo nas situações mais provocadoras. "Não importa o que você pensa sobre minha relação com Raquel. O que importa é que você entrou na minha propriedade sem ser convidado e assediou alguém sob minha proteção." "Proteção?" Cláudio riu, uma risada forçada. "É assim que chamam hoje em dia?" Gustavo levantou-se abruptamente, colocando as mãos espalmadas sobre a mesa, aproximando seu rosto do caçador. "Escute bem, porque só vou dizer uma vez. Se você se aproximar da minha casa novamente, se olhar para Raquel, se sequer mencionar o nome dela, vai se arrepender profundamente." O tom de sua voz fez os demais clientes da taverna virarem-se para observar a cena. O barman parou de limpar copos, atento ao confronto. Cláudio, percebendo que tinha audiência, tentou manter a pose. "Está me ameaçando, Mendonça. Esqueceu que não está mais na cidade grande. Aqui as coisas funcionam diferente." "Não, Cláudio, estou lhe dando um aviso claro. O próximo passo é uma denúncia formal à polícia por invasão de propriedade e assédio. Tenho câmeras de segurança instaladas em toda a casa." Era uma mentira, mas Gustavo percebeu pelo olhar alarmado do outro que havia funcionado. "Você escolhe. Afasta-se voluntariamente ou enfrenta as consequências legais." Cláudio empalideceu ligeiramente. Seu negócio de caça dependia de uma licença que poderia ser revogada com uma simples acusação criminal. "Além disso", continuou Gustavo, abaixando a voz para que apenas Cláudio pudesse ouvir, "tenho amigos em Brasília que ficariam muito interessados em investigar como exatamente você conseguiu essa licença de caça em uma área de preservação ambiental." Era outro blefe, mas eficaz. Cláudio engoliu em seco, subitamente sóbrio. Sem esperar resposta, Gustavo virou-se para sair. Antes que alcançasse a porta, ouviu a voz de Cláudio atrás de si. "Ela não vai ficar com você para sempre, sabe? Garotas como ela sempre buscam algo melhor." Gustavo parou por um momento, considerando voltar e acertar as contas de maneira menos civilizada. Mas não valia a pena. Respirou fundo e continuou andando, ignorando os olhares curiosos dos demais clientes. No caminho para o carro, foi abordado por Dona Zélia, a proprietária da padaria local. Uma senhora de seus 70 anos, que conhecia todos os segredos da vila. "Senhor Mendonça", chamou ela,
aproximando-se apressadamente. Um momento, por favor. Gustavo parou, tentando compor uma expressão mais amigável. Bom dia, dona Zélia. Ouvi sobre a moça que está morando com o senhor, disse ela sem rodeios. Dizem que é muito jovem e bonita. Raquel, confirmou ele tenso. Sim, ela está morando comigo. A senhora sorriu, os olhos enrugados brilhando com sabedoria. Cuidado com o Cláudio, meu filho. Ele tem um histórico com mulheres que não é dos melhores. Já houve incidentes. Gustavo franziu o senho. Que tipo de incidentes? Dona Zélia olhou ao redor, certificando-se de que ninguém estava ouvindo. Uma turista no ano passado estava hospedada na pousada da Jurema. Cláudio se ofereceu para ser guia dela nas trilhas. Ela voltou mais cedo que o esperado, agitada, querendo ir embora imediatamente. Não fez queixa formal, mas todos sabemos o que aconteceu. A informação não surpreendeu Gustavo, mas confirmou suas suspeitas sobre o caráter de Cláudio. Obrigado pelo aviso, dona Zélia. O senhor parece mais feliz agora, comentou ela, mudando de assunto. Mais vivo. Faz bem ver isso depois de tanto tempo. Gustavo não soube o que responder. Era verdade. Sentia-se mais vivo desde que Raquel entrara em sua vida. A dor da perda, embora ainda presente, já não era a única emoção que definia sua existência. Antes de voltar para casa, parou no mercado local e numa pequena loja de presentes. Quando finalmente chegou, encontrou Raquel na varanda, claramente preocupada com sua ausência. Onde estava? Perguntou ela assim que ele desceu do carro. Acordei e você tinha sumido. A preocupação genuína em sua voz tocou algo profundo em Gustavo. Há quanto tempo alguém não se importava com seu paradeiro, com seu bem-estar? Precisava resolver algo na vila, respondeu ele, evitando detalhes enquanto retirava sacolas do porta-malas. Raquel não insistiu, mas algo em seu olhar indicava que ela suspeitava. Entraram juntos na casa. Um silêncio desconfortável entre eles, até que Gustavo colocou as sacolas sobre a mesa da cozinha. Trouxe alguns presentes, disse ele, abrindo um sorriso que não alcançava completamente seus olhos. Começou a retirar itens das sacolas. Chocolates finos, vinhos especiais, um par de botas impermeáveis perfeitas para o inverno da serra, um casaco de lã azul marinho que combinaria com o vestido que haviam comprado semanas atrás. Raquel observava, dividida entre a gratidão pelos presentes e a certeza crescente de que algo havia acontecido. Conhecia Gustavo bem o suficiente agora para perceber quando ele tentava esconder algo. Você foi atrás dele, não foi? Perguntou finalmente. Gustavo parou de desembalar os itens, encarando-a. Não havia sentido em negar. Como soube? Conheço você, respondeu ela simplesmente. O que disse a ele? O fato de ela dizer que o conhecia, não apenas que o observara ou estudara, mas que o conhecia, como se conhece alguém que importa, fez o coração de Gustavo acelerar inexplicavelmente. Apenas deixei claro que ele não é bem-vindo aqui, e que haverá consequências se ele incomodá-la novamente. Consequência, repetiu Raquel, franzindo o senho. Legais, esclareceu Gustavo. Falei sobre denunciá-lo à polícia por invasão de propriedade e assédio. Raquel assentiu lentamente. Obrigada. Mas não precisava ter ido sozinho. Podíamos ter resolvido isso juntos. As palavras tocaram Gustavo de uma maneira que não esperava. Juntos? Repetiu como se experimentasse o sabor da palavra. Sim, acho que poderíamos. Foi nesse momento que ele percebeu algo fundamental. Em algum ponto entre encontrar Raquel quase sem vida na neve e o presente momento, seus sentimentos por ela haviam se transformado completamente. Não era apenas desejo, nem apenas proteção. Era amor. Um sentimento que jurara nunca mais permitir-se sentir após perder Elisa e Pedro. A realização o atingiu com força total, quase tirando seu fôlego. Amava Raquel. Amava seu espírito resiliente, sua honestidade direta, sua capacidade de encontrar alegria nas pequenas coisas após tanto sofrimento. Amava a forma como ela havia trazido vida de volta à casa e a ele próprio. Tenho mais um presente, disse ele, retirando do bolso uma pequena caixa. Raquel olhou-o com curiosidade, aceitando a caixa estendida. Dentro, encontrou um par de alianças de prata simples. Não eram ostentosas nem caras. Eram elegantes na sua simplicidade, gravadas internamente com a data do dia em que se encontraram. Gustavo,
murmurou ela confusa. Não é um pedido de casamento. Ainda não. Ele tomou as mãos dela entre as suas. É uma promessa de que o que começou como um acordo está se transformando em algo mais. Algo verdadeiro. Os olhos de Raquel encheram-se de lágrimas. Não sei o que dizer. Não diga nada, respondeu ele, enxugando uma lágrima que escorria pelo rosto dela. Apenas aceite, se for o que deseja. É o que desejo, confirmou ela, a voz embargada. Mais do que qualquer coisa. Gustavo colocou uma das alianças no dedo dela, e Raquel fez o mesmo com a outra. Não houve declarações grandiosas nem promessas eternas. Apenas um momento de entendimento mútuo, um reconhecimento silencioso de que os muros que ambos haviam construído ao redor de seus corações estavam finalmente desmoronando. Naquela noite, enquanto a neve caía lá fora, fizeram planos pela primeira vez. Falaram sobre renovar partes da casa, sobre possivelmente contratar segurança para a propriedade, sobre viajar juntos quando o inverno terminasse. Sempre quis ver o mar, confessou Raquel. Papai prometeu nos levar a Florianópolis quando eu tinha 8 anos, mas nunca conseguimos dinheiro suficiente. Levarei você, prometeu Gustavo. Não apenas a Florianópolis, mas a qualquer praia que desejar. Rio de Janeiro, Nordeste, Caribe. Um passo de cada vez, riu ela. Já seria emocionante o suficiente ver o mar pela primeira vez. Eu poderia ajudar com seus negócios, sugeriu Raquel depois de um momento. Tenho facilidade com números. Posso aprender. Você pode fazer o que quiser, respondeu Gustavo. Estudar, trabalhar, ficar em casa, a escolha é sua. Nunca tive escolhas antes, confessou ela. Sempre fiz o que era necessário para sobreviver. Agora pode fazer o que deseja, não apenas o que precisa. Raquel sorriu, aninhando-se mais contra ele no sofá. Sabe o que mais desejo agora? O quê? Encontrar meu irmão. Saber que ele está bem. Gustavo assentiu, acariciando seus cabelos. Vamos encontrá-lo, prometo. Amanhã mesmo intensificarei as buscas. E se ele não estiver bem? A voz de Raquel tremeu levemente. Então lidaremos com isso, juntos. Gustavo apertou sua mão. Seja qual for a situação, encontraremos uma solução. A confiança nas palavras dele confortou Raquel. Pela primeira vez em anos, não estava sozinha enfrentando as dificuldades da vida. Tinha um parceiro, alguém com quem compartilhar tanto os fardos quanto as alegrias. Nas semanas seguintes, a vida no chalé ganhou um novo ritmo. Raquel, agora confiante em sua posição, começou a deixar sua marca na casa. Reorganizou móveis, pendurou quadros que estavam guardados no sótão, plantou flores resistentes ao frio em vasos espalhados pelos cômodos. Gustavo, por sua vez, passou a incluí-la em decisões que antes tomava sozinho, desde escolhas diárias até questões financeiras mais complexas. Uma noite, sentados diante da lareira após o jantar, Raquel trouxe à tona um assunto que vinha evitando por semanas. Gustavo, preciso fazer uma pergunta, começou ela hesitante. Claro, qualquer coisa, respondeu ele, notando sua expressão séria. Nosso acordo inicial, ele ainda existe? A pergunta pegou Gustavo de surpresa. O que quer dizer? No começo ficou claro que eu estava aqui em troca de... Bem, você sabe. Ela fez um gesto vago com a mão. Mas agora, com essas alianças, com todos esses planos, o que somos exatamente? Gustavo colocou seu livro de lado, virando-se completamente para ela. Raquel, para mim, qualquer acordo que tenhamos feito no início acabou há muito tempo. O que temos agora não tem nada a ver com troca de favores ou serviços. É um relacionamento. Real. Então, eu poderia dizer não? Perguntou ela, testando as águas. Se não quisesse intimidade em algum momento? É claro que sim, respondeu ele imediatamente. Nunca quero que se sinta obrigada a nada comigo. Nunca. Raquel assentiu, um peso visível saindo de seus ombros. Precisava ter certeza. Você está se sentindo pressionada de alguma forma? Perguntou Gustavo, preocupado. Não, não é isso. Ela sorriu, tranquilizando-o. É só que toda a minha vida foi determinada por necessidade, não por escolha. Quero ter certeza de que agora estou fazendo escolhas reais. Gustavo compreendeu perfeitamente. A liberdade de escolha era algo que muitas pessoas davam por garantido, mas para alguém que vivera como Raquel, era um conceito quase revolucionário.
Cada momento conosco é sua escolha, garantiu ele. E a minha também. Uma manhã, enquanto tomavam café, Gustavo recebeu uma ligação que mudou sua expressão instantaneamente. O que foi? Perguntou Raquel assim que ele desligou. Encontraram seu irmão, respondeu ele, um sorriso formando-se em seus lábios. Raquel quase derrubou a xícara. Mateus? Onde? Como? Em Lages. Aparentemente ele conseguiu um emprego em uma fazenda nos arredores da cidade. Está bem, seguro. O dono da fazenda, seu Ademar, é conhecido por ajudar jovens em situação de risco. Foi através dele que meu contato conseguiu informações. Raquel cobriu o rosto com as mãos, lágrimas de alívio escorrendo por entre seus dedos. Desde a partida do pai e seu próprio encontro com Gustavo, seu maior temor era que algo ruim tivesse acontecido com o irmão. Saber que ele estava vivo e bem era como ter um enorme peso removido de seu coração. Preciso vê-lo. Preciso dizer que estou bem, que não precisa se preocupar comigo. Claro, concordou Gustavo. Podemos ir amanhã mesmo, se o tempo permitir. Ela se jogou em seus braços, beijando-o repetidamente. Obrigada, obrigada, obrigada. Você não sabe o que isso significa para mim. Acho que sei, respondeu ele, lembrando-se de como se sentira quando finalmente aceitara que Elisa e Pedro haviam partido. A incerteza era um tormento por si só, independentemente do desfecho. Naquela noite, enquanto preparavam-se para dormir, Raquel parecia incapaz de conter a energia nervosa que a tomava. Andava de um lado para outro no quarto, planejando o que diria a Mateus, imaginando como seria o reencontro. E se ele me julgar? Perguntou subitamente, parando diante de Gustavo. Por estar com você, por ter aceitado ficar aqui nas circunstâncias iniciais. Gustavo considerou a pergunta com seriedade. Se ele te ama, vai entender que você fez o que precisava para sobreviver. E se não entender imediatamente, daremos tempo a ele. Daremos? Raquel franziu o senho. Você fala como se Mateus fosse se tornar parte de nossas vidas. E não é isso que você quer? Perguntou Gustavo surpreso. Claro que sim, mas não sabia se você... Quero dizer, sua vida era tão isolada antes de mim. Gustavo puxou-a para sentar ao seu lado na cama. Raquel, quando digo que quero construir uma vida com você, isso inclui sua família. Seu irmão é importante para você, então é importante para mim também. Aquelas palavras simples representavam uma mudança monumental para Gustavo. Após anos fechado em sua dor, excluindo deliberadamente qualquer possibilidade de novos laços, estava agora não apenas aceitando, mas ativamente buscando expandir seu círculo afetivo. A viagem até Lages no dia seguinte foi tensa. Raquel mal conseguia conter a ansiedade, ora falando sem parar sobre as coisas que precisava contar a Mateus, ora silenciando-se completamente, perdida em pensamentos. E se ele estiver bravo comigo por não ter procurado por ele antes? Você não tinha como, lembrou Gustavo. Estavam separados, sem recursos, no meio do inverno mais rigoroso em anos. Ela assentiu, apertando as mãos no colo. Você tem razão. É só que foram meses sem saber. A fazenda Santa Clara ficava a cerca de 30 quilômetros do centro de Lages, uma propriedade extensa dedicada principalmente à criação de gado e ao cultivo de maçãs. Foram recebidos por seu Ademar, um senhor de seus 70 anos, postura ereta e olhar bondoso. Vocês chegaram em boa hora, disse ele após as apresentações. O rapaz está ajudando no pomar, mas já deve estar voltando para o almoço. Raquel mal conseguia ficar parada enquanto esperavam na varanda da sede da fazenda. Quando finalmente avistou a figura familiar de seu irmão entre os trabalhadores que retornavam do campo, correu ao seu encontro sem hesitar. Mateus! Gritou, lágrimas já escorrendo pelo rosto. O jovem, que agora aparentava mais idade do que seus 19 anos, virou-se ao ouvir seu nome. Por um momento, pareceu não reconhecer a irmã. Então, seu rosto iluminou-se com um sorriso de pura alegria. Raquel! Exclamou ele, correndo em sua direção. Os irmãos se abraçaram longamente, chorando e rindo ao mesmo tempo, falando simultaneamente em meio às lágrimas. Gustavo observava a cena à distância, sentindo uma estranha mistura de felicidade e melancolia.
Era belo ver o reencontro, mas também doloroso lembrar que jamais teria seu próprio filho de volta. Durante o almoço, servido generosamente por Dona Marlene, esposa de seu Ademar, Mateus contou sua história. Após o adoecimento do pai, percebeu que precisariam de dinheiro extra para tratamento médico. Decidiu procurar trabalho em fazendas da região, onde pagavam diárias para serviços temporários. Não queria deixar vocês, mas precisávamos do dinheiro urgentemente, explicou ele, olhando pesarosamente para a irmã. Planejava voltar em uma semana no máximo, mas na volta, sua voz falhou. Na volta soube que papai havia partido e que você tinha sumido. Juca disse que você tinha ido embora voluntariamente com um homem. Raquel trocou um olhar rápido com Gustavo. Não foi bem assim. Juca me expulsou da pensão. Eu não tinha para onde ir. Aquele desgraçado, murmurou Mateus, punhos cerrados. Sempre desconfiei das intenções dele. O importante é que estamos bem agora, interveio Raquel, colocando a mão sobre a do irmão. Você está seguro aqui e eu... Ela olhou para Gustavo com um sorriso. Eu encontrei meu caminho também. Mateus estudou Gustavo com olhos desconfiados. Era compreensível. Um homem mais velho, claramente rico, envolvido com sua irmã em circunstâncias incomuns. Quanto tempo faz que vocês estão juntos? Perguntou ele diretamente. Quase 3 meses, respondeu Gustavo, sustentando o olhar do rapaz. E quais são suas intenções com minha irmã? A pergunta clássica soou quase cômica, vinda de um jovem de 19 anos, mas a seriedade no rosto de Mateus deixava claro que a resposta era importante. As melhores possíveis, garantiu Gustavo. Amo sua irmã. Quero construir uma vida com ela. A sinceridade na voz de Gustavo pareceu convencer Mateus, que relaxou visivelmente. O restante da tarde foi dedicado a pontes entre o passado e o presente. Mateus e Raquel relembraram memórias de infância, atualizaram um ao outro sobre os acontecimentos recentes, fizeram planos para o futuro. Você pode vir morar conosco, ofereceu Gustavo quando o assunto surgiu. Há espaço de sobra na casa. Mateus agradeceu, mas explicou que havia encontrado seu lugar na fazenda. Seu Ademar está me ensinando tudo sobre o negócio. Diz que tenho talento para isso. Em alguns anos posso até ter minha própria terra. Ele é como um filho para nós, confirmou seu Ademar, que se juntara à conversa. Tem instinto para lidar com a terra, com os animais. Um dom natural. Quando chegou a hora de partir, a separação foi menos dolorosa do que poderia ter sido. Haviam trocado contatos, feito planos para visitas regulares. A incerteza que atormentara ambos os irmãos por meses havia sido substituída por uma segurança tranquilizadora. Cuide bem dela, disse Mateus a Gustavo, enquanto se despediam. Raquel sempre cuidou de todos ao seu redor. Merece alguém que cuide dela para variar. Prometo, respondeu Gustavo com seriedade, com minha vida. No caminho de volta para São Joaquim, Raquel permaneceu silenciosa, observando a paisagem pela janela do carro. Gustavo respeitou seu momento de reflexão, concentrando-se na estrada sinuosa. Nunca pensei que seria possível ser tão feliz novamente, disse ela finalmente quebrando o silêncio. Saber que Mateus está bem, ter você, é mais do que jamais imaginei merecer. Gustavo alcançou sua mão, apertando-a gentilmente. Você merece isso e muito mais, Raquel. Naquela noite, depois de retornarem ao chalé, fizeram amor com uma intensidade que beirava o desespero, como se ambos precisassem afirmar fisicamente a conexão emocional que crescia a cada dia. Depois, exaustos e saciados, permaneceram abraçados ouvindo o vento uivar lá fora. Casa comigo, disse Gustavo subitamente, as palavras escapando antes que pudesse contê-las. Raquel virou-se para encará-lo na penumbra. O quê? Case comigo, repetiu ele, mais firme desta vez. Não quero mais que seja um acordo, nem mesmo uma promessa. Quero que seja real, oficial, permanente. A surpresa no rosto dela era evidente, mesmo na luz tênue do quarto. Gustavo, começou ela hesitante. Sei que pode parecer precipitado, continuou ele sentando-se na cama repentinamente nervoso. Nos conhecemos há apenas alguns meses, mas nunca tive tanta certeza de algo em minha vida. Perdi uma família uma vez e pensei que jamais teria outra chance.
Então você apareceu e, contra todas as probabilidades, contra toda a lógica, nos encontramos. Não quero desperdiçar nem mais um dia pretendendo que isso é temporário. Raquel sentou-se também, puxando o lençol para cobrir-se, como se precisasse dessa barreira física para organizar seus pensamentos. Seus olhos, agora ajustados à escuridão, estudavam o rosto de Gustavo, buscando qualquer sinal de hesitação ou dúvida. Não quero que se case comigo por gratidão, disse ela finalmente, ou por pena. Não é gratidão, Raquel. Não é pena, nem obrigação, nem qualquer outra coisa além do que é. Amor. Ele tocou o rosto dela suavemente. Eu te amo. Simples assim. Era a primeira vez que ele dizia essas palavras. Raquel sentiu seu coração acelerar, uma onda de calor espalhando-se por seu corpo. Eu também te amo, sussurrou ela. Mas tenho medo. De quê? De não ser suficiente. De você perceber um dia que cometeu um erro ao escolher uma garota sem educação, sem recursos, sem... Ela gesticulou vagamente, incapaz de articular todos os seus temores. Para, interrompeu ele, segurando as mãos dela entre as suas. Você é mais do que suficiente. É tudo o que preciso, tudo o que quero. E quanto ao resto, podemos construir juntos. Educação, oportunidades, tudo o que desejar. Raquel respirou fundo, considerando suas palavras. Então, lentamente, um sorriso formou-se em seus lábios. Sim, disse finalmente. Sim, eu me caso com você. A alegria no rosto de Gustavo era tão genuína, tão intensa, que dissipou as últimas dúvidas de Raquel. Este homem realmente a amava, não como um objeto de desejo ou uma distração temporária, mas profundamente, completamente. Gustavo puxou-a para um abraço apertado, como se temesse que ela pudesse mudar de ideia, desaparecer como um sonho ao amanhecer. Beijou-a com fervor, murmurando promessas contra seus lábios. Quando? Perguntou Raquel, ainda em seus braços. Quando você quiser. Amanhã mesmo, se for possível. Ela riu. Talvez precisemos de alguns dias para organizar tudo. Não quero nada extravagante, mas gostaria que Mateus estivesse presente. Claro, concordou ele imediatamente. Podemos fazer algo simples no cartório da cidade e depois uma pequena recepção aqui em casa. Apenas nós, Mateus, talvez alguns vizinhos. Naquela noite, dormindo nos braços de seu futuro marido, Raquel pensou em como a vida podia mudar tão drasticamente em tão pouco tempo. Há 4 meses, estava desesperada, sozinha, sem rumo. Agora, estava prestes a se casar com um homem que a amava. Tinha seu irmão de volta em sua vida e, pela primeira vez, um futuro que parecia promissor. Os preparativos para o casamento ocuparam as 2 semanas seguintes. Embora tivessem optado por algo simples, ainda havia detalhes a resolver, documentos a providenciar, roupas a comprar, comida a planejar. Gustavo insistiu que Raquel escolhesse tudo conforme seu gosto, recusando-se a impor suas preferências. É o seu dia, dizia ele sempre que ela pedia sua opinião. Quero que seja exatamente como você sonhou. Nunca sonhei com um casamento, confessou ela uma tarde, enquanto folheavam catálogos de flores. Parecia algo tão distante da minha realidade. Gustavo apertou sua mão. Então, vamos criar esse sonho juntos, agora. 1 semana antes da data marcada, receberam a visita de Mateus. O jovem parecia mais relaxado agora, mais confiante no relacionamento da irmã, especialmente depois de ver como Gustavo a tratava, com respeito, carinho e uma admiração óbvia. Nosso pai aprovaria, disse Mateus a Raquel enquanto caminhavam pelo jardim. Ele sempre quis que você encontrasse alguém que pudesse lhe dar a segurança que merecemos. Ele gostaria de Gustavo? Mateus considerou por um momento. Acho que sim. No início ficaria desconfiado, é claro. A diferença de idade, a riqueza... Mas veria logo o homem por trás disso tudo. Veria como ele te olha. Como ele me olha? Perguntou Raquel, curiosa. Como se você fosse um milagre, respondeu Mateus simplesmente. O mesmo jeito que papai olhava para a mamãe nas fotografias antigas. As palavras do irmão confortaram Raquel profundamente. A aprovação de sua família, mesmo que parcialmente imaginada, no caso de seu pai, significava muito para ela. O casamento foi simples, íntimo, completamente diferente do grande evento social
que havia sido a união de Gustavo e Elisa anos atrás. No cartório de São Joaquim, apenas Mateus, seu Adhemar e um casal de vizinhos da propriedade serviram como testemunhas. Raquel usava o vestido azul petróleo que Gustavo comprara para ela, complementado por um pequeno buquê de flores do campo que ela mesma colhera naquela manhã. Gustavo vestia um terno cinza que ressaltava seus olhos verdes. Quando o juiz de paz declarou-os oficialmente casados e Gustavo beijou sua agora esposa, ambos sentiram que algo fundamental havia mudado. O acordo inicial, nascido da necessidade e do desespero, havia se transformado em uma escolha consciente, um compromisso verdadeiro. Senhora Mendonça, murmurou Gustavo contra os lábios dela após o beijo. Raquel sorriu, o som daquele nome ainda estranho em seus ouvidos. Vai levar tempo para me acostumar. Temos todo o tempo do mundo, respondeu ele. A pequena recepção foi realizada no próprio chalé, decorado com luzes e mais flores do campo. A casa, que durante tanto tempo havia sido um lugar de sombras e lembranças dolorosas para Gustavo, estava agora cheia de luz, música e vozes. Mateus, visivelmente emocionado, fez um brinde aos noivos. Quando nossa mãe partiu, disse ele, a voz embargada. Papai nos disse que a vida às vezes tira com uma mão, mas dá com a outra. Demorei para entender o que ele queria dizer. Hoje, vendo minha irmã tão feliz, finalmente compreendo. A vida que tira, mas também dá, e é o amor que surge nos lugares mais inesperados. Raquel abraçou o irmão longamente após o discurso, ambos compartilhando lágrimas de alegria e saudade. Gustavo observava a cena com emoção contida, pensando em sua própria jornada desde a perda até este momento de recomeço. Mais tarde naquela noite, quando os últimos convidados haviam partido e Mateus se retirara para o quarto de hóspedes, Gustavo conduziu Raquel até a varanda dos fundos da casa. O céu estava excepcionalmente claro, a lua cheia iluminando a paisagem coberta de neve. Tenho algo para mostrar a você, disse ele, guiando-a por um caminho recém-aberto entre a neve até uma pequena estrutura de madeira no fundo do terreno. O que é isso? Perguntou Raquel, curiosa. Nunca havia notado aquela construção antes. Era um estúdio de pintura, explicou Gustavo. Elisa gostava de pintar nas horas vagas. Era a primeira vez que ele a levava a um espaço tão intimamente conectado com sua vida anterior. Raquel sentiu o peso da confiança implícita nesse gesto. Dentro, o pequeno estúdio havia sido reformado. Não era mais um espaço dedicado à pintura, mas algo novo. Uma sala aconchegante com prateleiras de livros, uma escrivaninha, um pequeno sofá. Na parede, um diploma emoldurado. O que é isso? Perguntou Raquel, aproximando-se para ler o documento. Sua matrícula na faculdade de administração, respondeu Gustavo. Modalidade à distância, para que possa estudar daqui. Começa no próximo semestre. Raquel virou-se para ele, os olhos arregalados de surpresa. Como? Você mencionou algumas vezes que gostaria de estudar, que tem facilidade com números. Ele parecia subitamente inseguro. Se não gostar da ideia, ou se preferir outro curso, podemos mudar. É apenas um começo. Raquel lançou-se em seus braços, incapaz de conter a emoção. É perfeito, murmurou contra seu peito. Absolutamente perfeito. Aquela pequena sala representava muito mais do que uma oportunidade educacional. Era um símbolo de como Gustavo realmente a via, não como uma substituta para o que perdera, mas como alguém com identidade própria, sonhos próprios, um futuro próprio. Este espaço é seu, disse ele, para estudar, trabalhar, sonhar o que quiser. Obrigada, disse ela simplesmente, as palavras insuficientes para expressar tudo o que sentia. A lua de mel foi um fim de semana em Gramado, cidade turística da Serra Gaúcha. Para Raquel, que nunca havia viajado por prazer, cada momento era uma descoberta. O luxo discreto do hotel boutique onde se hospedaram, os restaurantes sofisticados, as lojas de chocolate, os passeios de mãos dadas pelas ruas enfeitadas com luzes, mesmo fora da temporada de Natal. Podemos ir onde quiser, disse Gustavo na última noite enquanto jantavam à luz de velas. Europa, Caribe, Ásia, o mundo está ao nosso alcance. Raquel considerou a proposta por um momento, girando a taça de vinho entre os dedos. Talvez no futuro. Por enquanto, quero construir nosso lar.
fazer daquela casa realmente nossa. Gustavo sorriu, admirando a simplicidade e a sabedoria nas escolhas dela. Como quiser, meu amor. De volta a São Joaquim, a vida adquiriu uma nova rotina. Raquel, agora oficialmente Raquel Mendonça, começou a fazer mudanças mais significativas na casa. Com a aprovação entusiasmada de Gustavo, contratou uma pequena equipe para renovar cômodos que estavam fechados desde a tragédia familiar. O quarto, que havia sido de Pedro, foi transformado em um escritório para Raquel, que começara a estudar administração à distância. Tem certeza que não se importa? Perguntou ela antes de iniciar a renovação do quarto. Podemos usar outro espaço. Tenho certeza, respondeu Gustavo, embora a emoção fosse visível em seus olhos. Pedro teria gostado de ver o quarto dele sendo usado por alguém que traz tanta vida para esta casa. A transformação do ambiente físico refletia a transformação emocional que ambos experimentavam. Cores mais vivas substituíram os tons sóbrios que predominavam antes. Plantas ornamentais trouxeram vida a cantos antes vazios. Fotos novas, do casamento, da lua de mel, de visitas a Mateus, começaram a ocupar espaço nas paredes e prateleiras. Nas raras ocasiões em que precisavam ir à vila, Raquel notava os olhares curiosos, os cochichos. Sabia que muitos ainda a viam como a jovem desconhecida que de alguma forma conquistara o milionário recluso. Alguns, como Dona Zélia da padaria, foram gentis e acolhedores desde o início. Outros demoraram mais para aceitar a nova senhora Mendonça. Ignore os comentários, aconselhava Gustavo. As pessoas sempre falam do que não entendem. Raquel, porém, estava determinada a construir seu próprio lugar na comunidade. Começou a participar de iniciativas locais, usando os recursos e a influência de Gustavo para apoiar projetos beneficentes. Um deles, particularmente próximo ao seu coração, era um abrigo para mulheres em situação de vulnerabilidade em Lages. Quero que elas tenham opções, explicava ela a Gustavo. Alternativas reais, não apenas escolhas desesperadas como a que tive que fazer. Cláudio, felizmente, mantivera-se afastado desde a conversa com Gustavo. Ainda assim, sua presença ocasional na vila era um lembrete desconfortável do passado recente. Uma dessas visitas à vila coincidiu com uma feira de produtos artesanais locais. Enquanto caminhavam entre as barracas, Raquel sentiu um mal-estar repentino. Uma tontura leve, seguida de náusea, obrigou-a a procurar um lugar para sentar. — Você está bem? Perguntou Gustavo preocupado, ajoelhando-se diante dela. — Só um pouco tonta, respondeu ela. Deve ter sido o calor. Gustavo, preocupado, insistiu que voltassem para casa imediatamente. No caminho, Raquel precisou pedir que parassem o carro para que pudesse vomitar na beira da estrada. Deve ter sido algo que comi, disse ela durante o trajeto, tentando tranquilizá-lo. Mas o mal-estar continuou nos dias seguintes. Náuseas matinais, cansaço incomum, sensibilidade a certos odores. Foi Gustavo quem primeiro sugeriu a possibilidade que Raquel tentava ignorar. Você acha que poderia estar grávida? Perguntou ele uma manhã, enquanto a observava comer torradas secas, o único alimento que seu estômago parecia tolerar ultimamente. Raquel largou a torrada, o coração acelerando. A ideia havia passado por sua mente, é claro, mas não ousara verbalizá-la. Não sei, talvez. Meu ciclo nunca foi muito regular. Podemos ir ao médico hoje mesmo. Ela assentiu, sentindo uma mistura confusa de ansiedade e esperança. A consulta com o ginecologista em Lages confirmou o que ambos já suspeitavam. Raquel estava grávida de aproximadamente 8 semanas. A médica, uma mulher de meia idade com sorriso gentil, fez todas as recomendações iniciais: vitaminas pré-natais, alimentação adequada, repouso. No retorno para casa, o silêncio no carro era carregado de emoções não expressas. Raquel observava o perfil de Gustavo enquanto ele dirigia, tentando decifrar seus pensamentos. — Está feliz? Perguntou ela finalmente. Ele desviou brevemente os olhos da estrada para encará-la, e Raquel viu lágrimas não derramadas brilhando ali. — Mais do que consigo expressar, respondeu ele com voz rouca. — E você? — Estou assustada, confessou Raquel. Nunca imaginei ser mãe tão cedo. Não sei se estou preparada. Ninguém está realmente preparado, disse Gustavo, alcançando sua mão. Mas aprenderemos juntos.
Naquela noite, deitados na cama, ele colocou a mão sobre a barriga ainda plana dela, como se tentasse estabelecer uma conexão com a nova vida que crescia ali. O gesto trouxe memórias dolorosas de quando fizera o mesmo com Elisa durante sua gravidez. Mas em vez da dor habitual, Gustavo sentiu algo diferente. Uma sensação de continuidade, como se um círculo estivesse se fechando. Nos meses seguintes, a gravidez de Raquel trouxe mudanças não apenas em seu corpo, mas na dinâmica de toda a casa. Gustavo tornou-se quase obsessivamente protetor, verificando constantemente seu conforto e bem-estar. Insistiu em contratar uma enfermeira de plantão que pudesse ficar na propriedade durante o último trimestre, preocupado com a distância até o hospital mais próximo. "Você não acha que está exagerando?" perguntou Raquel uma tarde, enquanto o observava instalar mais um corrimão no corredor. "Apenas sendo prudente", respondeu ele, continuando seu trabalho. "As escadas podem ficar escorregadias no inverno." Raquel, embora às vezes achasse o excesso de zelo sufocante, compreendia as razões por trás do comportamento do marido. Nas conversas noturnas, ele finalmente começou a abrir-se sobre os detalhes da tragédia que levara Elisa e Pedro. Uma complicação durante um parto que deveria ter sido rotineiro. Decisões médicas questionáveis, minutos preciosos perdidos. Uma sequência de eventos que resultara na perda de 2 vidas preciosas. "Não vai acontecer de novo", garantia ela, apertando suas mãos entre as suas. "Estamos tomando todas as precauções possíveis." Mas Gustavo não conseguia afastar completamente o medo. "Não suportaria perder você também", confessava nas noites em que a insônia o atormentava. Quando completou 6 meses de gravidez, Raquel convenceu Gustavo a reduzirem algumas das precauções excessivas. Concordaram em dispensar a enfermeira de plantão em favor de visitas regulares à clínica em Lages, onde todos os exames indicavam uma gravidez saudável e sem complicações. "Estamos bem, nós dois", assegurava Raquel, guiando a mão de Gustavo para sentir os chutes cada vez mais vigorosos do bebê. Forte como um tourozinho. O outono chegou, trazendo uma beleza melancólica à paisagem serrana. Raquel, agora no 7º mês de gravidez, passava horas na varanda, observando as folhas mudarem de cor, sentindo os movimentos cada vez mais vigorosos do bebê. Haviam decidido não descobrir o sexo, preferindo a surpresa no momento do nascimento. "O que acha que será?" perguntou Gustavo uma tarde, enquanto acariciava a barriga dela. "Não tenho preferência", respondeu Raquel honestamente. "Apenas quero que venha com saúde." "Se for menina, podemos chamá-la de Helena", sugeriu Gustavo. "Era o nome da sua mãe, não era?" Raquel assentiu comovida por ele ter lembrado desse detalhe compartilhado meses atrás. "E se for menino?" "Que tal, Rafael? Significa Deus cura." O simbolismo não passou despercebido por Raquel. Este bebê, independentemente do sexo, representava cura para ambos. Para as feridas do passado, para os medos, para as dúvidas sobre o futuro. Foi numa dessas tardes outonais que Raquel sentiu as primeiras contrações. Muito cedo, alertou-lhe sua mente racional. Ainda faltavam quase 2 meses para o parto previsto, mas seu corpo não parecia estar ciente desse calendário. "Gustavo!" chamou ela, um leve pânico em sua voz. Ele apareceu imediatamente, como se estivesse esperando por esse chamado há meses. Ao ver sua expressão e a maneira como ela segurava a barriga, entendeu instantaneamente. "Vou chamar a enfermeira", disse ele, tentando manter a calma, "e preparar o carro." Mas o destino, como tantas vezes antes em suas vidas, tinha outros planos. Uma tempestade imprevista desabara sobre a serra, causando deslizamentos que bloquearam a estrada principal. A enfermeira, que havia ido à vila naquela manhã, ligou informando que não conseguiria retornar tão cedo. A médica de Lages, consultada por telefone, orientou que Gustavo tentasse levar Raquel para o hospital por uma rota alternativa. "Precisamos ir para o hospital", insistiu Gustavo, o pânico crescendo em sua voz à medida que as contrações de Raquel aumentavam em frequência e intensidade. "Não há como", respondeu ela, tentando controlar a respiração entre as dores. "A estrada está bloqueada, você mesmo ouviu o alerta no rádio. Teremos que fazer isso aqui." O rosto de Gustavo empalideceu. Os fantasmas do passado pairavam visivelmente ao seu redor. "Não posso, não sei como. E se algo der errado?"
Raquel segurou seu rosto entre as mãos, forçando-o a olhar diretamente para ela. Olhe para mim, Gustavo. Nós podemos. Eu confio em você. Nosso filho ou filha está chegando e vamos recebê-lo juntos. Não é como da última vez. É diferente. Somos diferentes. As horas seguintes foram um teste de resistência física para Raquel e emocional para Gustavo. Seguindo instruções por telefone de uma médica do hospital regional, ele preparou o quarto, ferveu água, separou toalhas limpas, encontrou álcool e outros itens necessários. Cada passo era executado com precisão meticulosa, como se a vida de Raquel e do bebê dependesse da exatidão de seus movimentos. O que, de certa forma, era verdade. Raquel, apesar da dor, mantinha uma serenidade que surpreendeu a ambos. Era como se algum instinto primitivo tivesse assumido o controle, guiando-a através daquele processo tão natural e ao mesmo tempo tão intenso. "Estou vendo a cabeça", exclamou Gustavo em determinado momento, uma mistura de terror e admiração em sua voz. "Continue falando comigo", pediu Raquel entre contrações. Sua voz me mantém ancorada. Ele obedeceu, murmurando palavras de encorajamento, amor, promessas para o futuro. E então, com um último esforço de Raquel, o milagre aconteceu. Um pequeno corpo escorregou para as mãos trêmulas de Gustavo, seguido por um choro forte e indignado que encheu o quarto. "É uma menina", anunciou ele, lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. "Uma menina perfeita." Colocou a recém-nascida sobre o peito de Raquel, que chorava de exaustão e alegria. "Nossa filha", sussurrou ela, tocando os cabelos escuros e molhados da bebê. "Helena." "Helena Mendonça", confirmou Gustavo, sentando-se ao lado delas na cama, incapaz de desviar o olhar da cena. Ali estavam elas, sua nova família, sua segunda chance, seu recomeço. O medo que o acompanhara durante toda a gravidez finalmente começava a dissipar-se, substituído por uma gratidão tão profunda que mal conseguia respirar. "Obrigado", murmurou ele, beijando a testa de Raquel, "por não desistir. Por confiar em mim, por me dar uma razão para acreditar novamente." Quando a tempestade finalmente passou e o médico conseguiu chegar à propriedade, encontrou uma cena que tocou seu coração endurecido por anos de prática. Uma família recém-formada, exausta mas radiante, cuidando de sua pequena recém-chegada como se já o fizessem há anos. "Vocês fizeram um excelente trabalho", comentou ele após examinar mãe e filha. "Ambas estão perfeitamente bem, parabéns." Nos meses que se seguiram, a vida no chalé reorganizou-se completamente ao redor da pequena Helena. O choro noturno, as mamadas frequentes, as trocas de fraldas, o primeiro sorriso, cada momento era precioso, registrado na memória, e muitas vezes em fotografias que agora eram exibidas com orgulho nas paredes antes vazias da casa. Mateus visitava regularmente, encantado com o papel de tio. "Ela tem seus olhos", comentou uma vez para Raquel, "mas a teimosia é claramente herança nossa." Gustavo, que ouvira o comentário, sorriu. "Que Deus me ajude a lidar com duas mulheres teimosas nesta casa." Para Raquel, os primeiros meses de maternidade foram uma jornada de descobertas. Entre as noites mal dormidas e os dias agitados, encontrava tempo para continuar seus estudos, determinada a concluir o curso de administração. Gustavo apoiava-a incondicionalmente, assumindo responsabilidades com a bebê sempre que possível. "Nunca imaginei que trocar fraldas seria parte da minha rotina novamente", comentou ele uma noite, enquanto preparavam Helena para dormir. "E nunca pensei que estaria tão feliz em fazê-lo." À medida que Helena crescia, a casa que uma vez fora marcada pela tragédia e pela solidão, transformava-se cada vez mais em um verdadeiro lar. Os risos da bebê ecoavam pelos corredores. Suas primeiras tentativas de engatinhar ocupavam os espaços antes vazios. Seus brinquedos coloridos contrastavam com a sobriedade que antes predominava. 3 anos depois, a família aumentou novamente com a chegada de Rafael. Um menino de olhos verdes idênticos aos do pai e o mesmo temperamento calmo que caracterizara Pedro na mesma idade. O parto, dessa vez realizado em um hospital moderno em Florianópolis, foi tranquilo e sem complicações. "2 filhos", murmurou Gustavo, maravilhado, enquanto observava Raquel amamentar o recém-nascido no quarto do hospital. "Quem diria que teríamos essa bênção?"
Raquel olhou para cima, sorrindo para o marido. Quem diria que um acordo desesperado em uma noite de inverno nos traria até aqui? Raquel, agora formada em administração, ajudava Gustavo nos negócios da família, especializando-se na gestão de uma fundação que haviam criado para apoiar crianças em situação de vulnerabilidade na região serrana. A Fundação Recomeço, como a chamaram, já havia beneficiado dezenas de famílias, oferecendo desde abrigo temporário até bolsas de estudo e capacitação profissional. "Estou orgulhoso de você", disse Gustavo um dia, observando-a trabalhar em projetos para a fundação. "De tudo o que construiu, de tudo o que superou." "Construímos juntos", corrigiu ela, "cada passo do caminho." O chalé, antes silencioso e sombrio, tornou-se um lar vibrante, cheio de vozes, risadas, música, ocasionalmente choro, todos os sons naturais de uma família em crescimento. O jardim de inverno que Raquel plantara em sua primeira primavera na casa agora florescia plenamente, assim como o amor que nascera de um acordo desesperado em uma noite de neve. Uma tarde, durante uma visita à fazenda Santa Clara, enquanto observavam Helena e Rafael brincarem com os animais sob a supervisão atenta de Mateus, Raquel notou um olhar pensativo no rosto de Gustavo. "No que está pensando?", perguntou ela, entrelaçando seus dedos nos dele. "Em como tudo começou", respondeu ele. "Naquele dia, quando te encontrei na estrada, tantas coisas poderiam ter sido diferentes. Se eu tivesse saído alguns minutos depois para verificar o gerador, se você tivesse escolhido outro caminho..." "Acredita em destino?", perguntou ela. Gustavo considerou a pergunta por um momento. "Não sei, mas acredito que algumas pessoas são feitas para se encontrar, não importa as circunstâncias." Como nós, confirmou ele, apertando sua mão. Numa tarde de inverno, exatamente 6 anos após o primeiro encontro deles, Gustavo encontrou Raquel na varanda, observando Helena e Rafael brincarem na neve sob a supervisão atenta de Mateus, que agora administrava sua própria pequena propriedade vizinha. "No que está pensando?", perguntou ele, abraçando-a por trás. "Em como tudo começou", respondeu ela, recostando-se contra seu peito. "Naquela noite, quando me encontrou na estrada, se alguém me dissesse que estaríamos aqui hoje assim, você não acreditaria", completou ele. "Nem por um segundo." Ela virou-se para encará-lo. "Mas agora não consigo imaginar minha vida de outra forma." Gustavo beijou-a suavemente. "Nem eu. É como se todo o sofrimento, toda a perda, toda a dor, tivesse sido um caminho necessário para nos trazer até aqui. Um acordo de inverno que se transformou em amor para todas as estações", murmurou ela contra seus lábios. "Para todas as estações", concordou ele, "e para toda a vida." À distância, o riso das crianças ecoava entre as araucárias cobertas de neve, uma promessa de que a vida, mesmo após seus invernos mais rigorosos, sempre encontra um caminho para florescer novamente. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Gustavo e Raquel tenha aquecido seus corações neste inverno da alma. Para continuar esta jornada emocional, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes sobre recomeços e amores improváveis. Encontrem-na clicando à esquerda do vídeo. Se gostaram desta narrativa de superação e amor verdadeiro, não esqueçam de se inscrever em nosso canal e dar um like no vídeo. Diariamente trazemos histórias únicas que exploram a complexidade da vida e a beleza dos recomeços. Nos contem nos comentários. Vocês já passaram por um inverno emocional que se transformou em primavera? Que acordos aparentemente simples mudaram completamente o rumo de suas vidas? Aguardamos seus relatos e sugestões para próximas histórias.